O marido chegou para a mulher e falou com ela assim: ó, vou te explicar aqui em casa como que a coisa funciona, como que a banda toca. A mulher: como que a banda toca? Segunda, quarta e sexta, futebol à noite com meus colegas. Terça-feira, sinuca. Quinta-feira, casa da minha mãe. Sábado, descanso. No domingo, a gente pensa em algo. Quem quer, quer. Quem não quer, se vire. A mulher: ah, tá bom, amor. Mas eu também tenho minhas regras. Ah, você tem suas regras? Eu vou te contar como que a banda funciona aqui em casa. Como que a banda funciona aqui? Toda noite, segunda a sexta, 20 horas, tem sexo. Quem tá, tá. Quem não tá, se vire. Meu filho, o marido cancelou a agenda toda. Segunda a sexta, amor, entendeu? Deixa o marido ser a cabeça e a mulher o pescoço. O pescoço vira a cabeça para onde quer.